Primeiro, você vai resolver as questões mais fáceis e rápidas. Você não vai tentar resolver na ordem. Imagina se a primeira questão da prova ela é anulada, tá? Anulada porque não tinha resposta correta. Aí tu ficou ali 10, 15 minutos tentando fazer, não achava a resposta. Aí no frigir dos ovos, poxa, mas a questão foi anulada e eu perdi um tempão fazendo ela. Sim, porque não era para ter sido feita. Algumas questões não devem ser resolvidas. Eu bato nessa tecla bastante. E aí as questões difíceis e demoradas, você nem faz, porque provavelmente não vai dar tempo. Eu sou o Jean Teixeira e eu estou resolvendo todas as provas de matemática das edições anteriores do Enem. Nessa série de vídeos, eu vou documentar tudo sobre as provas, quantidade de acertos e erros e o tempo exato que eu levo para resolver cada prova. Espero com isso ajudar você da melhor maneira possível. Olá, tudo bem? Jean Teixeira mais uma vez por aqui para mais um episódio da série Provas Resolvidas, onde eu estou toda semana resolvendo uma prova de matemática das edições anteriores do Enem e estou documentando tudo que eu fiz nas provas, o tempo que eu levei, os acertos que eu tive, os erros que eu cometi. E aí, hoje eu vou continuar falando sobre como eu acertei 38 questões da prova de matemática do Enem PPL, tá? Que é o Enem para pessoas privadas de liberdade, em 2011, tá? E como eu acertei essas 38 questões levando apenas 1 hora, 58 minutos e 17 segundos. Tempo muito bom, bem menor do que a metade da prova, do que a metade do tempo da prova, tá? E eu consegui resolver as 45 questões. Isso significa que qualquer um vai conseguir resolver? Não, não significa. Mas a minha ideia é ver o que é possível para um aluno comum, assim, para um estudante comum fazer e também falar sobre as melhores estratégias para poder resolver as questões do Enem, certo? Então, hoje vai ser a parte 2 desse documentário que eu estou fazendo sobre essa prova, tá? Onde o foco é maior é eu mostrar as resoluções das questões que eu fiz, tá? Então, eu sou Jean Teixeira, você já deve saber, se você já viu algum vídeo meu, você já deve saber que eu sou professor de matemática, e o meu objetivo com isso é que eu consiga ajudar você a passar no Enem, a tirar uma boa nota em matemática que possibilite você a ser aprovado e conseguir o curso que você quer. E para isso eu fiz um desafio. Eu me desafiei a toda semana resolver uma das provas anteriores de matemática do Enem. E aí o meu objetivo é determinar um número alto e possível de acertos para você buscar na prova de matemática. Por quê? Porque é quase impossível gabaritar a prova de matemática. Então, eu já fiz 3 provas e eu não gabaritei nenhuma das 3. Eu acertei 39 questões em 2 delas e agora acertei 38 questões. Tá? Então, é quase impossível gabaritar. Assim, e se você acertou mais de 30 questões, você está muito bem, tá? E aí a minha ideia é ver o que é possível um estudante comum fazer e o que dá pra gente e como é que pode ser a melhor maneira de se preparar, não para você acertar a prova inteira, porque isso não vai acontecer, mas para acertar, por exemplo, 30 questões, tá? Qual deve ser o tipo de preparação mais focada para isso, e é por isso que eu me desafiei a resolver as provas do Enem para eu ter um bom conhecimento sobre a prova, o que a gente usa mais, o que a gente não usa de matemática. Tem muita coisa que você aprende na escola que você nem usa, tá, nessa prova. Então, meu objetivo é esse. E aí, o que eu fiz essa semana, tá? Isso tudo eu já falei no vídeo anterior, tá? No dia 15, que foi uma quarta-feira, 15 de janeiro, eu resolvi essa prova de matemática do Enem PPL 2011, tá? A prova de 2011. E aí eu documentei, tá, os acertos, os erros, eu mesmo corrigi a prova, tá? Eu cronometrei o tempo que eu levei para resolver cada questão e o tempo total foi de 1 hora, 58 minutos e 17 segundos, certo? Bom, o que eu vou mostrar nessa parte 2? De novo eu vou mostrar o tempo que eu levei para resolver cada questão, tá? Se você não viu o vídeo anterior eu vou recapitular essa parte. E aí depois eu vou falar sobre os acertos e erros que eu cometi
nas questões de 151 até 165 e vou falar o que você pode aprender com isso, né? Bom, o tempo de cada questão, o tempo que eu levei para fazer cada questão. Essa aqui são as questões de 136 a 150, ó. A maioria das questões eu levo entre 1 e 2 minutos, tá? Você pode perceber aqui, ó, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Muitas questões eu levo cerca de 2 minutos, tem questões que eu levo menos de 1 minuto. As questões em verde são as que eu acertei, as em vermelho as que eu errei. Aqui eu levei 6 minutos para fazer uma questão que eu errei, tá? Então já a gente perde bastante tempo com as questões que a gente erra geralmente. Aqui, essa questão aqui eu acho que deveria ser anulada, por isso que ela está em preto, ela não está nem em verde nem em vermelho. Aqui outra questão que eu levei mais de 6 minutos e que eu errei. Aqui de novo, várias questões, algumas questões que eu levei 1 minuto, várias que eu levei 2, algumas que eu levei 3 aqui. E, por fim, aqui, de novo, várias questões que eu levei 1 minuto. Aqui algumas questões que eu levei menos de 1 minuto, tá? Mas nessa prova aqui eu levei menos tempo que as outras, tá? Porque eu não tive nenhuma questão que eu levei, por exemplo, 17 minutos, como aconteceu numa prova, certo? Então embora eu tenha acertado menos questões, eu estou me aprimorando, tá? Eu estou levando menos tempo. Isso é bom porque você precisa fazer a prova em um tempo razoável, porque você tem outra prova para fazer também, né? O fato mais importante para mim não é nem as 38 questões, mas é o fato de eu ter resolvido 29 questões em menos de 3 minutos, tá? Que eu gastei menos de 1 hora de prova para acertar 29 questões, ou seja, praticamente se a gente for arredondar assim, 30 questões em 1 hora. É o que eu consigo fazer aqui. E cara, 30 questões, 29 questões certas, né? Não é 29 questões entre certas e erradas, 29 questões certas. Pego as 29 questões que eu levei menos tempo para fazer e não deu nem 1 hora de prova. Então, é isso que você deve focar. Você não tem que se preocupar em gabaritar a prova, você tem que se preocupar em fazer as questões fáceis, tá? Porque essas levam menos tempo para fazer e aí, nesse caso aqui, menos de 1 hora eu fiz 29 questões, o que, cara, isso aqui é pontuação de medicina, tá? 29 questões em matemática é pontuação de medicina, certo? Então, e nessa prova eu não levei mais do que 7 minutos em nenhuma questão, tá? Mesmo nas questões que eu errei. A maioria das questões que eu errei foi por bobagem, tá? Mas vamos agora para as resoluções das questões de 151 a 165. Tá? A gente vai ver os acertos e erros que eu cometi nessas 15 questões e depois eu vou dar uma dica sobre o que você pode aprender com isso, tá? Com essas resoluções. Deixa eu só tomar uma aguinha. E vamos para as resoluções. A questão 151, eu acredito que deveria ser anulada. Tá? Acho que não foi. Até porque ninguém dava muita bola para essas provas. Ninguém ia fazer recurso sobre as questões para o pessoal que é privado de liberdade, né? Mas essa seria uma questão que deveria ser anulada. Eu vou ler ela para você aqui. Uma coisa que eu estou fazendo diferente dos primeiros vídeos é que eu estou lendo as questões agora, tá? Por isso que eu comecei a fazer em 3 partes e não mais em 2 partes apenas. Então, uma universidade, eu já escrevi aqui que eu acho que deveria ser anulada, vou explicar por quê. Uma universidade decidiu promover uma coleta de informações que fornecesse dados para implementar ações destinadas à recuperação de estudantes que consumiam drogas no campus, cujo objetivo era reabilitar os usuários. O resultado dessa coleta é apresentado no quadro. Aí tem aqui a quantidade de estudantes, e 140 não usam drogas, 100 usam uma droga só, 400 usam 2, 880 usa 3, 180 usa 4 drogas diferentes e 50 usa 5. E aqui essa frequência relativa acumulada é a porcentagem, porque são, aliás,
Isso aqui era uma coisa que a frequência relativa a gente nem usava, tá? A frequência, no caso aqui, vai ter... Não é bem a porcentagem, seria a porcentagem acumulada, tá? Mas não é exatamente isso. A universidade tinha como objetivo que o programa atingisse, no mínimo, metade dos usuários de drogas. No entanto, antes de verificar os dados da coleta, decidiu que abriria um grupo de apoio apenas para estudantes que consumissem mais de 2 tipos diferentes de droga. Olha, eu sublinhei aqui o mais de 2 tipos diferentes de droga. De acordo com as informações anteriores, a universidade atingiu seu objetivo? Letra A. Sim, porque o grupo de apoio trabalharia com 88% dos alunos envolvidos com drogas. Letra B. Sim, porque o grupo de apoio trabalharia com 58% dos alunos envolvidos com drogas. Letra C. Não, porque o grupo de apoio trabalharia apenas com 40% dos alunos envolvidos com drogas. Letra D. Não, porque o grupo de apoio trabalharia apenas com 38% dos alunos envolvidos com drogas. E a letra E foi a que eu marquei. Não, porque o grupo de apoio trabalharia apenas com 36% dos alunos envolvidos com drogas. Primeiro eu vou explicar por que essa que eu marquei está errada. Tá? Aqui fala que o grupo trabalharia com alunos envolvidos com drogas. O que eu fiz? E que ele trabalharia... e o grupo de apoio seria apenas para estudantes que consumissem mais de 2 tipos diferentes de droga. Então, o que eu fiz? Eu somei quem consumia de 0 a 2, tá? Aqui deu 640 essa soma. E aqui deu 360. Certo? A soma de quem consumiu mais de 2 tipos de droga deu 360. Então, 360 de 1000 é 36%. Tá? Repare que eu fiz essa questão bem rápido até. Mas aonde está o erro? O ponto é o seguinte, esse 140 aqui não conta, tá? Não pode ser 36%, porque é só a porcentagem. O grupo só trabalharia apenas com aluno, que é 36% dos alunos envolvidos com drogas. A letra A, quem não usa droga não está envolvido. Então esse 140 aqui não pode ser, certo? Então a porcentagem teria que ser o 360 seria sobre 860. Bom, só que não tem nenhuma resposta com essa porcentagem, tá? A pergunta é, a universidade atingiu seu objetivo? Tipo, qual era o objetivo? O objetivo é que atingisse pelo menos metade dos usuários, tá? Aí, a resposta que deram para a questão foi a letra A. Por que deram a letra A? O que fizeram para considerar a letra A? A banca, no caso. A banca somou... A banca pegou 400 aqui, que seria de quem utilizou 2 drogas, e somou com 360. Deu 760. 760 em relação a 860 é 88%. Tá? Por que isso tem que ser anulado? Porque aqui diz bem claramente que é mais de 2 tipos de drogas. Então a banca fez errado em juntar esse 400 com um de baixo. Se fosse só mais de um tipo, aí faria sentido, aí estaria certo. Mas como eles escreveram mais de 2 tipos, então esse 400 ele fica no grupo de cima. Tá? Esse 400 ele não entra nas pessoas que vão participar do programa. Certo? Então, para mim essa questão deveria ser anulada. Aí, deixa eu explicar uma coisa. Eu falei que eu acertei 38, né? Só que, sendo uma questão anulada, em tese ela é considerada certa para todo mundo. E aí, seria uma questão a mais que eu acertaria, em tese, seria considerado como 39, tá? Então eu tenho, assim, 39 é um número que me segue, assim, nessas questões de matemática do Enem, tá? Dito isso, vamos para a próxima questão, que é a 152.
que levei quase o mesmo tempo para resolver, um pouquinho mais de 2 minutos, e aí eu vou ler. Em uma fábrica de bebidas, a máquina que envasa refrigerantes é capaz de encher 150 garrafas de 2 litros a cada minuto e funcionar ininterruptamente durante 8 horas por dia. Para atender uma encomenda de 198 mil garrafas de 2 litros, a máquina é colocada para funcionar todos os dias a partir do dia 10, sempre das 8 da manhã às 16 horas. A máquina terminará essa tarefa no dia. Letra A, dia 11 às 2 da tarde, 14 horas. Letra B, dia 12 às 14 horas. Letra C, dia 13 às 14 horas. Letra D, dia 12 às 8 horas e 6 minutos. Ou letra E, dia 13 às 8 horas e 6 minutos. Então, o que eu fiz primeiro? Eu peguei. Ele diz que começa no dia 10, certo? O que eu fiz primeiro aqui? Isso aqui está tudo fora de ordem, deixa eu só me situar para eu ver o que eu fiz primeiro. (48 vezes 15). Fiz um monte de conta aqui. Aqui fala que funciona 8 horas por dia, tá? Primeiro eu tentei multiplicar o 8 aqui por 60, que deu 480. Que seria 480, como são 8 horas por dia, seria 480 minutos por dia, tá? E aí eu fiz vezes 150 porque, são 150 garrafas, tá? Ah, sim, que aqui diz que é capaz de encher 150 garrafas de 2 litros a cada minuto. E pode funcionar 8 horas por dia. Então precisa saber quantas garrafas ele enche por minuto, tá? Então, aliás, por hora. Se eu encho 150 a 1 minuto, tá? E aí eu preciso saber, no caso, quantos minutos eu vou ter em 1 hora para saber. Aliás, quantos minutos tem em 1 hora é 60 minutos. Quantos minutos eu vou ter em 8 horas para saber quantas garrafas eu enchi no dia. Então, são 480 minutos. Cada uma as 150 garrafas por minuto vai ser 150 vezes 480. Aqui eu simplifiquei aqui. Repare que eu fiz a conta sem os zeros. Tá? Depois eu só acrescentei 2 zeros aqui no final. 48 vezes 15 é 720. Aqui deu 72 mil, então são 72 garrafas por dia. Tá? E aí, 72 no primeiro dia, mais 72 no segundo dia daria 144. Ele quer saber 198 mil garrafas. Se eu fizesse mais 72, eu ia passar de 200 fácil aqui. Então eu já sei qual é o dia, né? Eu estou no dia 10. 72, aliás, eu comecei no dia 10. Então 72 mil foi feito no dia 10. No dia 11 já tinha 144 mil, e aí no dia 12 eu passei de 200 mil, passei de 198 mil. Então eu excluí aqui o que tem dia 11 e dia 13. Ficou só com a B e a D, que era dia 12. E aí depois eu fiz uma regra de 3 aqui. Como 72 mil é feito em 8 horas, porque aí eu preciso saber que horas que aconteceu, né? E aí o 54, se o 72 está para 8, o 54 vai estar para 6. É uma coisa de frações equivalentes aqui. Porque 8 vezes 9 é 72 e 6 vezes 9 é 54. Então, e aqui para chegar no 198, eu tinha que fazer 144 mais 54, dava 198. Então, como era 8 horas por dia, ele foi só até 6 horas. O meu dia, no caso aqui, vai até as 16. Então foi só até as 14.
Então a resposta é a letra B, tá? Aqui eu me enrolei um pouquinho para explicar, mas na hora de fazer o raciocínio foi um pouquinho mais rápido, tá? Mas questão média, tá? Não é uma questão barbada de fazer, mas também não é uma questão difícil, certo? Vamos para a próxima questão, 153. Está na mesma folha aqui. Você já percebe que eu escrevi ali que o gabarito está errado, tá? Que na minha visão, em tudo que eu procurei, o gabarito está errado, tá? Essa questão foi dada, eu teria errado, né? Mas aí eu fui pesquisar o que poderia estar errado e tal, e eu cheguei à conclusão que eu acertei a questão e o gabarito estava errado, tá? Mas é aquilo, ninguém entrou com recurso aqui, daí ficou por isso mesmo, tá? Então, questão 153. O equilíbrio na conta dos sapos. A expressão desenvolvida por cientistas ingleses relaciona as variáveis que influem na altura dos sapatos femininos. Tal expressão é dada por A igual a Q vezes 12 mais 3T sobre 8, onde A é a altura do salto, Q é um coeficiente e T é o tamanho do sapato. O coeficiente Q depende de diversas variáveis, entre as quais um impacto que o salto deve provocar nas pessoas que o vejam em uso, que pode valer de 0 a 1. Então, Q pode valer é um coeficiente que pode valer de 0 a 1. Júlia construiu corretamente o gráfico que revela o desenvolvimento da função citada no texto, considerando o coeficiente Q igual a 1. Dos gráficos apresentados fora de escala, qual foi o construído por Júlia? Importante aqui, ó, fora de escala. Aqui escala não é importante, tá? O que importa é onde o gráfico, o que importa são os números aqui. Perceba que aqui, ó, aqui vai de 0 a 13 e aqui está de 0 a 12, só que isso aqui parece melhor. O gráfico está fora de escala, tá? E aí tem aqui, ó, esse gráfico aqui seria de metade de parábola, aqui um pedaço de reta, outra metade de parábola, outro pedaço de reta, e aqui mais um pedaço de reta, tá? Bom, o que eu fiz aqui? Primeira coisa que eu percebo aqui é que isso aqui é uma função de primeiro grau, tá? Aqui tem um coeficiente e aqui tem uma variável, que é o t, que seria o x, tá? Que não está elevado ao quadrado, então essa aqui é uma função de primeiro grau. Então, já estão excluídas a resposta A e a resposta E, que não são uma função de primeiro grau, é uma reta. E isso aqui não é reta. E aí, qual é o problema que nós vemos? O gabarito apareceu a letra A, tá? Porque acredito eu que na prova eles talvez quando fizeram, queriam botar um elevado ao quadrado ali e acabaram esquecendo, tá? E aí a resposta ficou com letra A, mas está errado. Não é a letra A de jeito nenhum, tá? Então, o que sobrou foi as retas, né? Só que aí a gente percebe o seguinte. Quando o meu t é igual a 0, tá? Que seria o x, que é igual ao do eixo x, certo? Quando ele é igual a 0, eu vou ter isso aqui igual a 0, o meu q é 1, eu vou ter que o a é igual a 12. Então, o meu gráfico aqui, eu vou ter que começar no ponto, se eu escrever aqui embaixo, aqui, ó, ponto 0, 12. A letra C está excluída por quê? Porque ele começa do 0, 6. Tá? O meu A aqui seria 6. Então essa aqui está errada. Só sobrou a letra B e a letra D. E aí a única questão que tem que saber é a inclinação aqui da reta. Mas o que a gente percebe aqui? O Q é igual a 1, né? E aí basta que eu calcule. Aqui aparece o 3. Nos gráficos aparece o 3. Não é 3, é 8. Tá? Basta que eu calcule qual vai ser o ponto correspondente quando o t é igual a 8. E foi isso que eu fiz aqui embaixo. Ó, 8 com 8 aqui vai simplificar. Eu vou ter o q igual a 1, né? Eu vou ter 3 mais 12 igual a 15. Então basta eu achar o ponto 8, 15, que é o que está aqui na letra B.
Aqui exatamente no 8 vai o 15. Diferente da letra B, que no 8 vai o quê? Vai o 24. Então, resposta letra D. Tá? Que teria que ter uma noçãozinha aqui de gráfico só. Certo? Para a próxima. 154. Essa questão aqui eu fui bem rápido, levei só 1 minuto e 10. Vou ler agora. No labirinto, em um parque de diversões, representado pela malha quadriculada, encontram-se 7 crianças. Ana, Carol, Samantha, Denise, Roberta, Eliana e Larissa, representadas por pontos identificados pela letra inicial do nome de cada uma delas. A malha é formada por quadrados cujos lados medem 1 centímetro. Então aqui, ó, aqui está o A de Ana, aqui está o C de Carol, aqui embaixo está o S de Samantha, aqui está o E de Eliana, aqui está o D de Denise e aqui está o L de Larissa e lá no canto está o R de Roberto. Tá? Considere que cada criança pode se deslocar apenas na direção vertical ou horizontal. Pode andar apenas na vertical ou horizontal. Tá? Pode andar só nas linhas, dentro do labirinto. Desse modo, Ana se encontra equidistante de Samantha e de... Ou seja, eu tenho que saber... Equidistante significa a mesma distância. A distância que a Ana se encontra para Samantha é 1, 2, 3, 4, 5 lados de quadrado. Aí eu não preciso nem saber qual é a medida. Ele bota aqui que a medida é 1 centímetro, mas eu não preciso saber. Tá? 5 centímetros. E eu tenho que saber em qual das outras aqui a Ana também... A Ana vai ter 5 centímetros de distância. Ó, em relação aqui à letra C, a letra C é a Carol. Ela tem só 1, 2, 3. O R aqui está muito longe. Tá? A Roberta está muito longe. A Larissa aqui está meio longinha também. Olha só, o que faz mais sentido é aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É a letra D. Essas são as que estão circuladas aqui. Repare que isso aqui forma até um triângulo aqui lá. Forma um triângulo isósceles, tá? Mas é a letra D. Aliás, a letra D não. É a Denise. Tá? E a Denise é a letra B de bola. Então, questão bem simples aqui. Tinha que cuidar que a letra D não é a letra D do resultado. É a letra D de Denise, que era a letra B. Tá? Mas levei 1 minuto e pouco para fazer isso aqui. Eu tenho o trabalho de ler toda a questão, ver ali direitinho. É rapidinho de fazer. 155 foi uma questão que eu errei e que eu levei bastante tempo para fazer. Levei mais de 6 minutos para fazer. Até não é muito tempo, se for pensar. Mas passou de 3 minutos, a questão já é longa de fazer, tá? Vamos lá. A taxa de inflação é um índice que aponta, em percentuais, a evolução média dos preços de mercadorias e serviços. Entretanto, cada família percebe a variação dos preços de modo particular, pois o peso de cada item no seu orçamento é diferente. Assim, se o preço dos medicamentos sobe muito, o impacto da inflação para as famílias que têm mais idosos tende a ser maior. Se o preço dos alimentos cai, o impacto da inflação para as famílias mais pobres tende a ser menor, já que boa parte do seu orçamento é gasto em alimentação. Considere que os salários de determinado grupo de pessoas crescem 10% ao ano, mas a inflação para esse grupo cresce 6% ao ano. O aumento percentual do poder de compra em 2 anos das pessoas que pertencem ao referido grupo mais aproximado será de letra A, 4%, letra B, 7,7%, letra C, 8%, letra D, 8,6% ou letra E, 14%. Então, o que é poder de compra? É a relação entre o aumento salarial e o aumento da inflação. A inflação aumenta os preços. Se o teu salário aumentar mais que a inflação, o teu poder de compra, poder de compra o que tu pode comprar com o teu salário? Teu poder de compra aumenta se o teu salário aumentar mais que a inflação. Se a inflação aumentar mais, teu poder de compra diminui, mesmo que o teu salário tenha aumentado. Tá?
Porque isso aí é relacionado aos preços das coisas. Diz que o salário aumentou 10% ao ano, e aqui fala de 2 anos. Então, no primeiro ano foi para eu imaginei assim, se o salário é R$100, se ele aumentou 10%, foi para R$110. Se aumentou mais 10%, aí foi para R$121. Aí eu tenho que... Como é que eu faço isso? Deixa eu ver se eu fiz essas contas aqui. Eu faço aqui, ó, 110 vezes 1,1 dá 121, tá? E aqui, da inflação. R$100 de inflação, tá? Aí, se foi para 6%, foi para 106. E aí, aumentou 6% de novo, foi para 112. Só que aí, qual foi o problema? Tá? Por que eu errei essa questão? Perceba que a resposta era 7,7 e eu coloquei 8,0. O que eu fiz de errado aqui? Eu tenho aqui 121 reais, vamos supor aqui, e R$112 é o que custa as coisas que eu vou comprar, tá? Aí eu dividi 121 por 112 e eu achei 1,08. Aproximadamente 1,08. Cara, 1,08 seria 108%, né? Então seria um crescimento um aumento percentual de 8%. Mas por que isso aqui está errado? Porque não é 112. É 112,30. Aliás, é 1,1230. Então, eu errei aqui porque eu arredondei antes. Eu tinha que ter botado 30 aqui, tinha que ter botado 00. Aí eu ia fazer a conta e eu ia achar 1,077. Se eu botasse o 30 aqui depois do... Se eu botasse o 3 aqui, não precisava nem ser 30, o 3 depois do 2 aqui, já ia dar essa diferençazinha aqui. Então aqui foi um erro de quê? De arredondamento. Eu não me liguei que eu não podia arredondar antes de terminar... Antes de fazer a última conta eu arredondei já aqui, ó. Eu botei aqui 112. E o certo era eu botar o 3 aqui depois. E aí tem que ter cuidado com o arredondamento. Por que eu demorei para fazer essa questão? Porque olha a quantidade de conta que eu fiz aqui para conferir se essas coisas estavam certas, tá? Então, cuidado com o arredondamento, tá? Deixa para arredondar no final só. Aqui eu arredondei antes e aí eu nem me fraguei que eu arredondei aqui, por isso que saiu errado. Certo? Então vamos para a próxima. Vamos para a questão 156. Então eu acertei, levei um tempo razoável, hein? Deixa eu tomar uma água. A distância atual entre os centros da Terra e seu satélite natural, Lua, é de 384.405 km. Essa distância aumenta a 4 cm por ano. O centro de gravidade do sistema, ou baricentro, formado pelos dois corpos celestes, está a 1.737 km da superfície da Terra, e essa distância diminui gradativamente. Este centro de gravidade se localizará fora da Terra em 3 bilhões de anos, e com isso a Lua deixará de ser o nosso satélite, tornando-se um planeta. Aqui está o desenho. A distância do centro da Terra ao centro da Lua, aqui. E essa aqui o centro de gravidade está aqui, ó, que a Terra é bem maior e o centro de gravidade fica na Terra mesmo. Tá? Então, quantos centímetros por ano, em média, o centro de gravidade do sistema se aproximará da superfície terrestre até que a Lua se torne um planeta? Eu achei essa questão bem confusa, tá? Por isso que eu levei mais de 5 minutos para fazer. Mas, basicamente, o que tinha que fazer? Tinha que pegar e fazer uma espécie aqui de... Eu peguei e dividi aqui esses dois, tá? Dividir a distância
onde está o centro de gravidade, eu dividi pelo tempo, em anos, tá? Porque eu quero... Isso aqui tem quilômetros, tinha que cuidar. Isso aqui tem quilômetros, isso aqui é 3 bilhões. Porque eu quero saber a quantidade de centímetros por ano, né? Então eu divido isso aqui por 3 bilhões, tá? E aí, como é quilômetros, e aí eu quero em centímetros, então ó, é 1.737 quilômetros. Aí depois hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Por isso que eu botei 5 zeros aqui. Como é 3 bilhões, é 3 vezes 10 na 9. O que eu fiz? Eu cortei os zeros, 5 zeros com 5 zeros daqui. Então aqui ficou só 4 zeros. Ficou esse número aqui dividido por 30 mil. Aí o que eu fiz? Eu tive que acrescentar zeros aqui, porque ia dar 0,0. No momento que eu achei 0,0, cara, nem continuei a conta. Já ficou claro que a resposta é a letra A, certo? Então, eu achei uma questão meio confusa e tal, mas no fim era simples. Tinha que fazer essa divisão aqui. Não precisava fazer a divisão exata, obviamente. Aqui eu percebi que fazendo 5 vezes 13 ia dar 15, então eu percebi, 0,05. E repare aqui que esses números aqui, a diferença entre eles é onde está a vírgula. Então, o segredo aqui era fazer a divisão. O segredo aqui era saber lidar com a notação científica. Tá? E fazer a divisão certa. Fazer a montagem correta. Tá? Vamos lá, 157. Essa questão eu já levei 3 minutos e 20. A renda de uma família é de R$ 1.750. O dinheiro é utilizado da seguinte maneira. Alimentação R$ 600, saúde R$ 300, transporte R$ 150, educação R$ 350, lazer R$ 200, gastos eventuais R$ 100 e a poupança R$ 50. Tudo isso aqui somado dá 1.750. Tá? No mês de julho, o gasto com alimentação diminuiu 4%. O gasto com transporte aumentou 10% e o gasto com educação aumentou 10%. Para continuar utilizando os R$ 1.750, todo o dinheiro, o que a família deverá decidir com relação ao valor destinado à poupança, mantendo as demais despesas inalteradas? Então, tinha que ver aqui, ó. No mês de julho, o gasto com alimentação diminuiu 4%. Então, o que eu fiz aqui? 600, alimentação em 600 vezes 0,04, que é 4%. Deu 24, tá? Então, aqui vai tirar menos 24. O gasto com transporte aumentou 10%. Então, aqui é R$ 150, vai aumentar mais R$ 15. 10% aumenta R$ 15. E o gasto com educação aumentou 10%. Se é R$ 350, aumenta R$ 35. Então, o aumento total aqui, 35 mais 15 é 50. 50 menos 24 é 26. Então, esses gastos aqui, no fim das contas, eu aumentei R$ 26. Então, eu tenho que tirar da poupança o quê? R$ 26. Então, a poupança vai ficar sendo o quê? R$ 24. Esse vai ser o meu gasto com poupança. Então, o que aconteceu? O que a família deverá decidir em relação à poupança? Se é R$ 50 e foi para 24, ele diminuiu, obviamente, tá? Se era 50 e foi para 24, diminuiu. Então, as 3 primeiras eu já excluí. Diminuiu mais da metade, né? Então, diminuiu 52%. 50 para 24 diminuiu por mais da metade. Metade de 50 é 25. Então, diminuiu 52%. Resposta letra E. Tá? Até era relativamente tranquila essa questão. Vamos para a próxima. 158, levei cerca de 3 minutos, quase 3 minutos. Vamos lá. Os medicamentos, imediatamente após a ingestão, começam a ser metabolizados pelo organismo, o que faz com que sua concentração no sangue diminua gradualmente, num processo denominado decaimento. Denomina-se meia-vida de uma substância o tempo necessário para que o teor dessa substância no sangue se reduza à metade do valor inicial.
Considere a situação em que um médico prescreveu a um paciente uma dosagem de 800 mg de um medicamento cuja meia-vida é 6 horas, com recomendação de tomar um comprimido a cada 12 horas, durante 3 dias. Para esse medicamento, considera-se superdosagem um teor superior a 1.520 mg, o que causa riscos de intoxicação. Apressado em recuperar-se a tempo de ir a uma festa, o paciente sugeriu ao médico que mudasse a prescrição para 6 em 6 horas, imaginando que assim reduziria o tempo de tratamento. O médico contra-argumentou, informando ao paciente que, caso antecipasse as doses, correria o risco de estar intoxicado em letra A, 12 horas, letra B, 24 horas, letra C, 36 horas, letra D, 48 horas ou letra E, 72 horas. O que tinha que fazer aqui? A dosagem era de 800 mg, tá? E a meia-vida é de 6 horas. O que é meia-vida? Tempo necessário para que o teor dessa substância no sangue se reduza à metade do valor inicial. Então, o que ia acontecer? O cara não tomou nenhum remédio. Aí ele toma 800 mg. Passou 6 horas, a meia-vida do remédio ele estaria com 400 mg do remédio no sangue, certo? E aí o que ia acontecer? 1.520 mg é superdosagem, causa intoxicação, risco de intoxicação. O paciente queria apressar o tratamento, queria fazer de 6 em 6 horas, só que 6 horas era a meia-vida do remédio. Então, se ele tomasse aqui a primeira de 800, 6 horas depois ele estaria com 400 mg do remédio ainda. E aí ele tomaria a outra dosagem e ficaria com 1.200 mg. E aí eu fui fazendo aqui, ó. Vamos supor que ele fosse fazer de 6 em 6. Em 12 horas, metade de 1.200 é 600. E aí 600 mais 800, que seria a próxima dosagem, daria 1.400. Passa 6 horas, vai para 18. Metade de 1.400 é 700. 700 mais 800 dá 1.500. 1.500 ainda não é superdosagem. Superdosagem é 1.520. Por fim, a metade de 1.500 é 750, né? E aí nas 24 horas ele tem 750 do remédio. E aí ele ia tomar mais 800 e ia para 1.550. Ia ser mais do que 1.520 e aí ia ser superdosagem. Então, o tempo era 24 horas. Certo? Questão tranquila de fazer, tá? Vamos para a próxima. 159. Essa eu já levei um pouquinho mais de tempo. 4 minutos. José e Antônio discutiam qual dos dois teria mais chances de acertar na loteria. José tinha gasto R$14 numa aposta de 7 números da Mega Sena, enquanto Antônio gastou R$15 em 3 apostas da quina, não repetindo números em suas apostas. Na discussão, eles consideravam a chance de José acertar a quadra da Mega Sena e de Antônio acertar o terno da quina. Tá? Aí aqui tem a tabela de probabilidade de acerto na Mega Sena, tá? O valor das apostas para a quantidade de jogadas, o valor da cena, da quina e da quadra. O que eu circulei aqui? Ó. João gastou R$14 numa aposta de 7 números na Mega Sena. E ele quer o quê? Ele quer saber a probabilidade José, de acertar a quadra. Então aqui, ó. A probabilidade é 1 em 1038 de acerto da quadra, gastando R$14 em 7 jogadas. Tá? E daí sobre o Antônio ia estar na outra folha, né? Na outra metade da folha. Vamos só terminar. Aqui tá. Ele queria saber o terno, tá? E o Antônio fez 3 jogadas e gastou R$15. Então é 3. E se ele fez 3 jogadas e gastou R$15, então ele fez
uma aposta de R$5 em cada uma das jogadas, tá? Nessas condições, a razão entre as probabilidades de acerto de José e de Antônio nos menores prêmios de cada loteria é... Aí tem as probabilidades. Fala das probabilidades e fala de quem tem mais chance de acertar. Ó, a razão, e uma coisa importante, a razão entre as probabilidades de acerto de José e de Antônio. Tá? Então é José em cima e Antônio embaixo. O que a gente percebe olhando as respostas, tá? Aqui, ó. Se o José está em cima e o Antônio embaixo, aqui fica óbvio que o Antônio ele tem mais possibilidades, tá? É mais provável que ele ganhe porque o número aqui é menor. Então essa aqui eu excluía, tá? Porque diz que José tem mais chance de acertar. Só que o número do José, o número de chances do José acertar aqui é muito maior. E o mesmo acontece... O mesmo acontecia onde? Na letra E. O mesmo acontecia na letra E. Tá? Ah, José tem mais chance de acertar, mas como se aqui é muito maior o número de chances que ele vai ter que jogar para acertar? Então essas duas eu já excluía. Outra coisa, quem jogou na quina foi o Antônio, tá? Então e quem jogou na outra aqui foi o José, tá? Então esse 1038 aqui em relação ao José, tá? E o 261 em relação ao Antônio. Só que tem o seguinte, o Antônio aumentou 3 vezes a possibilidade dele porque ele fez 3 apostas de R$5, tá? Então o que aconteceu aqui? O que é óbvio? Em primeiro lugar, que o Antônio tem muito mais chance de ganhar, tá? É muito mais fácil tu acertar se tu tem 200 possibilidades do que se tu tem 1000 possibilidades. Então, aonde diz que José tem mais chance, eu excluo. Depois, deixa eu ver. Opa, não é isso? Depois tem o seguinte aqui, ó, como é 3 vezes, tá? Aquele 1000, no caso aqui é 3 sobre 261, não é 1 sobre 261. Então esse 3 vai acabar sendo multiplicado pelo 1038, tá? Então a resposta ia acabar sendo a letra A, certo? O Antônio obviamente teria mais chances, só que não é isso aqui. Qual é a diferença da letra A para a letra D, tá? Que a letra D, uma letra D mostraria, o João teria, parece que o João tem muito mais probabilidade, tá? O João tem 3.000 possibilidades, enquanto o outro tem apenas 200. É que tem um jogo de inversão aqui também, tá? Então essa aqui eu excluía porque o José não pode ter mais chances. E essa aqui eu excluía também porque, embora diga que o Antônio tem mais chances de acertar, o número de possibilidades do José acertar aqui está muito maior, tá? Tem um jogo de inversão porque a probabilidade ali era 1 sobre isso aqui. No caso aqui, 3 sobre isso aqui. E aí tinha que cuidar onde é que eu ia multiplicar o 3.
No caso, eu ia multiplicar o 3 nesse de baixo aqui, tá? Porque quem tem a possibilidade, tem três vezes mais chance de ganhar é o Antônio, não é o José. Certo? Então, tinha uma certa complicação aqui, levei quase 5 minutos para fazer, mas tá certo. Vamos para a próxima. Questão 160, então meio devagar, né? Tinha muitas coisas aqui. Questão 160. O responsável por realizar uma avaliação em uma escola convocou alguns professores para elaborar questões e estipulou uma meta mínima. Cada professor deveria elaborar, em média, 13 questões por dia durante uma semana. Nos 6 primeiros dias, as quantidades de questões elaboradas por um professor foram 15, 12, 11, 12, 13 e 14. Para cumprir a meta mínima, a quantidade mínima de questões que o professor deveria elaborar no último dia é 11, 12, 13, 14 ou 15? O que eu fiz? Ele tem que fazer 13, né? Então, ó, no primeiro dia ele fez 15, então ele fez 2 a mais. Só que aqui ele fez 11, então ele fez 2 a menos. Então, corta 11 com 15. Aqui, nesse dia ele fez 12 e aqui ele fez 14. Aqui ele fez 1 a menos e aqui ele fez 1 a mais. Corta esse 12 com esse 14. Aqui ele fez o número exato. Então, o que está faltando? Eram 13, aqui ele fez 12, então falta uma, tá? E aí ele tem que fazer 13 questões no dia, então 13 mais 1, 14. Tá? Isso aqui era saber lidar com um pouquinho com números negativos, tá? E saber cortar os números, mas era super fácil, fiz em cerca de 1 minuto. Aí. E vamos para a próxima folha. Questão 161. Isso aqui eu levei 3 minutos e 12. Uma escola tem um terreno vazio no formato retangular, cujo perímetro é 40 metros, onde se pretende realizar uma única construção que aproveite o máximo de área possível. Após a análise realizada por um engenheiro, este concluiu que para atingir o máximo de área do terreno, com uma única construção, a obra ideal seria: letra A, um banheiro com 8 metros quadrados. Letra B, uma sala de aula com 16 metros quadrados. Letra C, um auditório com 36 metros quadrados. Letra D, um pátio com 100 metros quadrados, ou letra E, uma quadra com 160 metros quadrados. Bom, eu achei essa questão confusa, tá? Porque diz aqui que o formato é retangular. Só que na prática aqui, eu montei um retangular de perímetro 40 metros. Se fosse um quadrado de 40 metros, seria 10 para cada lado. Aí 10 vezes 10 é 100. E foi isso que eu marquei. Um pátio com 100 metros quadrados. Essa é a área máxima, tá? Porque se for 11 por 9 dá 99, se for 12 por 8 dá 96. Eu fiz aqui até. Só que diz aqui que é um formato retangular, não diz que é um quadrado. Mas para atingir o máximo da área do terreno, só que a gente não sabe qual é a área do terreno. Então tem que supor que é um quadrado. Eu achei confuso isso aqui, mas no fim acabei optando por que fosse um quadrado. 10 vezes 10, 100, letra D, fim de história, tá? 162. Essa aqui eu demorei para fazer. Uma das questões que eu mais demorei. Observe os dados da tabela seguinte sobre o número de ocorrências de acidentes de trabalho no Brasil em 2004. Quantidade de acidentes do trabalho registrados no Brasil por sexo, segundo os grupos de idades em 2004. Então aqui, tem o grupo de idade, ó. 19 anos, de 20 a 24, 25 a 29, 34, assim por diante. O total de pessoas, quantos homens, quantas mulheres, ou masculino e feminino. Primeira informação importante é saber: masculino mais feminino dá o total. Tá? E por isso que eu já demorei aqui, porque eu rateei nisso aqui. E aqui ó, tem o total aqui, ó. Esse aqui mais esse aqui, ó, o total de masculino mais o total de feminino dá o total, tá? Aí, o risco de acidente de trabalho de grupos de estudo é o resultado da probabilidade experimental calculada a partir de dados estatísticos. Então, fala sobre probabilidade. Assim sendo, considerando o disposto na tabela, qual o risco aproximado de um acidentado ser um homem com idade entre 25 e 29 anos? Então, o que tinha que fazer?
tinha que pegar aqui o masculino, 25 a 29, ó, tá circulado aqui. E dividir esse número deixa eu ver. Eu fiz aqui embaixo isso aqui. Tinha que dividir pelo total. Total aqui, esse total. Tá? Fazendo a divisão, eu ia chegar aqui em 0,15. Resposta letra A, 15%. Parece simples. É meio difícil fazer essa conta. Mas por que eu demorei tanto para fazer? Porque aqui eu comecei a viajar em cima aqui desses números aqui. E eu não me fraguei que esse mais esse dava esse aqui. Aí eu fiz uma coisa bizarra aqui de somar tudo isso aqui, tentar dividir. Aí, obviamente, não deu certo. Depois eu me fraguei. Depois de um tempo eu me fraguei um tempo tentando resolver a questão, eu me fraguei do óbvio e aí eu resolvi. Resposta letra A. Tá aqui, eu fiz aqui embaixo as contas. Certo? Vamos para 163. Você já consegue perceber ali que na 163 eu entendo que o gabarito está errado. Eu escrevi aqui gabarito errado. E eu entendo que eu acertei, tá? E essas questões eu computei como certas para mim, certo? Porque é muito bizarro aqui o que aconteceu aqui. Uma cidade possui um reservatório de água C1 na forma de um cilindro circular reto com 5 metros de altura e capacidade para 100 metros cúbicos de água. Foi construído outro reservatório C2 com o mesmo formato do anterior, com a mesma altura, cujo raio da base é o dobro de C1. Aí tá. A questão continua lá em cima. Nessas condições, a razão entre os volumes de C1 e de C2 é igual a... Aí tem as respostas aqui. A resposta que o gabarito deu era a letra B igual a 1. E a resposta que eu achei é 1/4. Por quê? Lá embaixo. Diz aqui, ó. Cilindro circular reto, o C1, né? Com 5 metros de altura e capacidade para 100 metros cúbicos de água. Certo? E aí, então, se é 100 metros cúbicos de água e é 5 metros de altura, então, C1 é igual a 5 vezes πr2 dividido por 100. E aí, πr1 e r1 ao quadrado é igual a 20, certo? Mas nem precisava disso na real. Aqui diz que o outro reservatório tem o mesmo formato do anterior, com a mesma altura, 5 metros de altura, só que o raio é o dobro de C1. Cara, se o raio é o dobro do outro, é impossível, tá? É a mesma altura e o raio é o dobro, é impossível que eles sejam iguais, certo? Aqui está dizendo que a razão entre os volumes é igual, que a razão é igual a 1, certo? Que o C1 é igual a C2. Para a razão C1, C1 tem que... Para a razão ser 1, o C1 tem que ser igual a C2, mas isso é impossível, porque a altura é a mesma, só que o raio é 2 vezes maior. Se o raio é 2 vezes maior, 2r ao quadrado dá 4r ao quadrado. Então, o C2 ele tem que ser 4 vezes maior que o C1. Então, a razão entre C1 e C2 é 1/4 e ponto final, tá? Não há o que discutir aqui, certo? A altura é a mesma, só vai mudar o raio. E aí, bizarramente, botaram o gabarito letra B, certo? Mas essa questão eu acertei e a resposta é letra D, 1/4. Vamos para a próxima. Questão 164. E era tão simples que eu levei só 2 minutos para fazer. Questão 164. Ó, também levei um pouquinho mais de 2 minutos. Em uma cidade, a cada inauguração de prédios, a orientação da prefeitura, por meio de uma lei de incentivo à cultura, é a construção de uma obra de arte na entrada ou no hall desse prédio. Em contrapartida, a prefeitura oferece abatimento em impostos. No edifício das Acácias, o artista contratado resolveu fazer um quadro composto de 12 mosaicos de dimensões de 12 cm por 6 cm cada um, conforme a figura.
E aí tá aqui a figura, né? A área da figura sombreada no quadro é de 36 centímetros quadrados, 72, 144, 288 ou 432. Essa questão eu não fiz ela mais rápido porque eu entendi que os 12 mosaicos, que esse 12 por 6 seria relacionado às medidas. E, na verdade, 12 por 6 é cada um dos retângulos. Eu achei que 12 era o retângulo total. Repare que eu escrevi o 2 aqui, porque eu achei que o 12 era o total aqui. Falo em 12 mosaicos, aqui tem 6, aqui tem 6. E aí eu fiz como se isso aqui fosse 12, e aí eu não achei a resposta. Aí, lendo de novo, depois eu percebi que não. É um retângulo aqui que tem 12 por 6. Aí o que acontece? Eu tenho um triângulo de base igual a 6 e a altura igual a 12. São 4 triângulos assim. Então é 4 vezes a base é 12, a base é 6, vezes a altura que é 12 dividido por 2. Simplifiquei aqui o 4 com o 2, né? Fica 2. 2 vezes 6 é 12, 12 vezes 12, 144. Tá? Mesmo tendo... repare que eu fiz o cálculo errado aqui no início, porque eu fiz uma suposição errada. Mesmo assim, eu fiz essa questão bem rápido, assim, consegui corrigir meu erro bem rápido. Graças a Deus eu não achei nenhuma das respostas aqui, né? Senão teria dado problema. Por fim, 165. Levei 2 minutos e meio para fazer também. Um curso preparatório oferece aulas de 8 disciplinas distintas. Um aluno, ao se matricular, escolhe de 3 a 8 disciplinas para cursar. O preço P em reais da mensalidade é calculado pela fórmula P de N igual a 980 menos 1.680 sobre N, onde N é o número de disciplinas escolhidas pelo aluno. Alex deseja matricular seu filho Júlio e, consultando seu orçamento familiar mensal, avaliou que poderia pagar uma mensalidade de no máximo R$ 720. O número máximo de disciplinas que Júlio poderá escolher ao se matricular nesse curso, sem estourar o orçamento familiar, é igual a... Aí o que eu fiz aqui? Eu fiz uma espécie de inequação aqui. O P de N ele escolhe de 3 a 8 disciplinas, tá? Que está aqui no resultado, 3, 4, 6, 7, 8. Tem que ver quantas disciplinas ele pode escolher. E ele avaliou que ele pode pagar R$ 720. O que é os R$ 720? É o preço P, é o P de N. Então, 720 tem que ser maior ou igual a 980 menos 1.680. Então, o que eu fiz aqui já? Eu passei o 900 para o outro lado negativo, né? Então, 720 menos 980 é maior ou igual a isso aqui, a menos 1.680 sobre N. Fiz essa conta aqui, deu menos 260. E aqui deu menos 1.680. E eu sei que o N é positivo. Eu já sei que o N é positivo. Então eu posso simplesmente passar ele multiplicando para cá. Por que eu estou falando isso? Porque como isso aqui é uma inequação, tem um maior ou igual aqui, se for negativo eu troco a forma da desigualdade, troco o lado da desigualdade. Em vez de ser maior, seria menor. Que foi o que eu fiz depois aqui. Perceba que os dois são negativos aqui. Para tirar o negativo, eu viro a desigualdade. E aí o meu N, esse N eu passei multiplicando aqui. Agora eu vou tirar o 260 daqui. Então, 1.680 por 260 tem que ser maior ou igual a N. Eu virei a desigualdade por causa dos dois negativos aqui. Só que tem que ter uma noção de inequações. Os zeros aqui eu posso cortar, então eu tenho que fazer 168 por 26. E isso aqui
Eu sei que 6 vezes 26 vai dar 150 alguma coisa aqui, 156, né? Não cabe 7, então o máximo que dá é 6, tá? A resposta aqui ela é aproximada. Eu quero o meu n máximo. O meu n máximo é 6, porque se eu botar 7, 7 é maior que isso aqui. Então, n igual a 6. Fim de papo. Levei 2 minutos e meio para fazer isso aqui, tá? Estamos chegando no final desse vídeo. Já estou aqui com 1 hora aqui. E agora, vendo essas 15 questões, tá? Mais 15 questões aqui que eu mostrei para você. O que a gente pode aprender com isso? Vou voltar para o PowerPoint só. O que você aprende disso tudo? Deixa eu só tomar uma água. O que você aprende disso tudo aqui? Bom, nessa sessão de 15 questões da prova, várias questões confusas, tá? Uma questão para mim deveria ser anulada, não tinha resposta certa. Tinha outra questão meio estranha ali que eu falei, tá? E 2 estavam com gabarito errado, certo? Então, o que a gente aprende disso? Cara, isso lembra que às vezes, tá? Tem algumas questões que é perda de tempo a gente tentar resolver. Você vai saber exatamente quais são essas questões? Não, mas isso é para você saber que você não deve entrar numa prova achando que você vai gabaritar, uma prova de concurso, achando que você tem que gabaritar ela. Porque existem essas coisas que são percalços no caminho, como questões que devem ser anuladas, gabaritos errados, questões de formulação meio estranha, texto meio estranho. Então, tem coisa que é perda de tempo a gente resolver. É claro que a gente não vai saber exatamente onde é que a gente vai perder tempo. Mas é já para você ter a mentalidade assim, de fazer aquilo que é mais fácil. E eu vou ilustrar isso com uma história, tá? Uma história fictícia aqui. História dos 2 estudantes, o João e o Pedro, tá? O João e o Pedro, eles foram colegas a vida inteira na mesma escola. Tiveram os mesmos professores, tiveram as mesmas condições de vida, tinham famílias parecidas e sempre tiveram um desempenho mediano e tiravam notas muito parecidas em todas as matérias. O desempenho escolar deles era muito parecido, tá? A inteligência deles era muito parecida. Então eles terminaram o ensino médio e eles foram fazer o Enem para tentar uma vaga em uma universidade, tá? O que aconteceu daí? Aí em janeiro saíram as notas e o João ele fez mais de 750 pontos, enquanto o Pedro fez menos 600. Poxa, mas como isso aconteceu? Os dois não tinham uma inteligência parecida? Eles não estudaram a vida inteira no mesmo lugar? Não estudaram do mesmo jeito? Sim. O que aconteceu? Qual foi a diferença entre os dois, tá? E aí, João conseguiu a vaga que queria na universidade quando Pedro teve que esperar mais um ano, tá? Qual foi a diferença? Então, o que diferenciou tanto eles se eles tinham conhecimentos tão parecidos, se a vida inteira deles foi parecida? Aí alguém perguntou para eles sobre isso. E aí eles relataram o que eles fizeram nas provas. O João, ele olhou toda a prova primeiro e foi respondendo as questões que ele achava mais fácil. Ele pegou a prova, ele não saiu resolvendo nada, ele folhou bem ela ali, foi olhando as questões, e aí ele foi marcando aquilo que ele achava mais fácil e resolveu as mais fáceis primeiro. Já o Pedro, ele saiu direto resolvendo as questões na ordem que apareceram, tá? Aconteceu que o Pedro perdeu muito tempo em questões confusas e até em uma questão que foi anulada, tá? O cara ficou tentando resolver ali o que não tinha para ser resolvido, perdeu um tempão e aí no fim a questão foi até anulada, tá? E a diferença nas estratégias fez que Pedro deixasse muitas questões fáceis sem resolver, porque ele resolveu tudo na ordem.
Aí, obviamente, não deu tempo de fazer tudo. E aí, no final da prova, tinha questões fáceis para ser resolvidas que ele não resolveu, porque ele tentou resolver tudo na hora. Então, Pedro teve bem menos acertos que João. E, além disso, teve só nota prejudicada pela TRI, tá? Que é a teoria de resposta ao item, porque ele deixou questões fáceis para trás. Aí o algoritmo entendeu que algumas das questões que ele acertou ele tinha chutado. O que na verdade aconteceu foi que ele resolveu aquelas questões e as outras questões que eram fáceis ele nem chegou a ler. Tá? E aí a prova dele não teve a coerência que teve a prova do João, que resolveu todas as questões fáceis primeiro. Tá? Então, isso nos mostra que a estratégia de fazer prova é tão ou mais importante que o seu conhecimento. Porque nessa história que eu estou contando, o conhecimento dos dois é igual. Tá? Só que a estratégia que eles definiram foi completamente diferente e isso fez a diferença. Você, na hora que você for resolver o Enem, você deve estabelecer prioridades na hora de resolver as questões. Primeiro, você vai resolver as questões mais fáceis e rápidas. Você não vai tentar resolver na ordem. Imagina se a primeira questão da prova ela é anulada, tá? Aí, anulada porque não tinha resposta correta. Aí tu ficou ali 10, 15 minutos tentando fazer, não achava a resposta. Aí no frigir dos ovos, poxa, mas a questão foi anulada e eu perdi um tempão fazendo ela. Sim, porque não era para ter sido feita. Algumas questões não devem ser resolvidas, eu bato nessa tecla bastante. E aí as questões difíceis, demoradas, você nem faz, porque provavelmente não vai dar tempo, tá? Isso não só na prova de matemática, mas em qualquer prova. Eu estou usando esse argumento aqui na prova de matemática porque teve nessa sessão da prova, de questões da 151 até 165, tinha várias questões confusas. E aí você acaba perdendo muito tempo em questões que vão ser anuladas, que o gabarito está errado, que o enunciado está confuso, questões que não são para serem resolvidas. Então, deixa eu aparecer inteiro aqui. Aprenda isso de uma vez por todas. Algumas questões não devem ser resolvidas porque algumas questões são muito difíceis ou são muito longas de serem feitas. Ou as questões vão ser, a questão vai ser até anulada porque não tem resposta correta, por exemplo. Tá? E aí tu vai ficar ali calculando 10 milhões de vezes tentando achar uma resposta que não existe. Então, foca naquilo. Se tu fez a questão, tá? E tu não achou a resposta correta, aí tu tentou de novo, não achou, cara, pula e vai para outra, tá? Não seja teimoso de tentar resolver o que não é para ser resolvido, certo? Algumas coisas são confusas e, cara, às vezes é de propósito, porque às vezes o pessoal quer pessoas mais espertas, digamos assim, pessoas que têm estratégia para fazer prova, e não apenas um conhecimento assim que o cara não sabe como é que ele vai utilizar aquilo, tá? E aí tem muita gente que reclama, mas não tem tempo para fazer. Sim, não tem. Paciência, você tem que fazer o que der para fazer, certo? E aquilo que não der para fazer, você não faz, e ponto, tá? Prioridades. Primeiro, aquilo que é fácil e rápido. Se você sabe fazer e é rápido de fazer, você faz. Se você sabe fazer, mas é demorado, você deixa para o final. Se você não sabe fazer, você pula e se esquece aquilo. Ponto. Tá? Não tem que complicar. Isso é importante até na questão, até nos estudos. Você não vai gabaritar tudo. Muito dificilmente você vai gabaritar tudo. Então, na hora de estudar, você precisa focar naquilo que é mais importante. Porque você não tem 24 horas por dia para estudar. Talvez você trabalhe, talvez você faça outras coisas. Muitos já têm filhos, já são casados, tem que dar atenções para outras questões que existem na vida. E você precisa focar na hora de estudar para ter foco na hora de fazer a prova, certo? Então, muito importante essa lição aqui para que você não fique perdido na hora da prova, tá? Você precisa ter foco, saber exatamente o que você está fazendo, tá? Não perca tempo com aquilo que não é para ser feito, certo? Então, essa é a minha dica de hoje, né? Baseada nas questões que eu resolvi.
E no próximo vídeo daí vai ter a parte 3 dessa prova do Enem de Matemática de 2011, Enem PPL 2011, e aí eu vou fazer um fechamento dessa prova do Enem, e aí vamos para outra prova e assim por diante, até resolver todas, eu espero esse ano resolver todas as provas de matemática do Enem que existem, tá? Até as provas que foram fraudadas ou que foram, sei lá, todo tipo de prova de matemática do Enem eu vou tentar resolver para poder ajudar você da melhor forma possível. Então, grande abraço e até o próximo vídeo dessa série Provas Resolvidas com o professor Jean Teixeira.